Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Fala, Thales, boa tarde. Você demorou a receber chances com o técnico Alan Al, responsável pela indicação ao Guarani, e ganhou a vaga do Romércio só no jogo contra o Santo André. Gostaria que você fizesse um balanço dessas suas duas atuações pelo clube, lá no Canindé e também na vitória diante do Novo Horizontino, e se você já se sente fisicamente bem para essa sequência de jogos que o Guarani vai ter no Campeonato Paulista. Eu acredito que o Alan agiu da forma mais justa possível, porque eu não podia jogar o primeiro jogo e ele deu sequência para o Romércio, que vinha jogando bem. Então eu tive que esperar meu momento, continuei trabalhando. Então eu fiquei tranquilo, porque a concorrência dentro do grupo é forte, mas é sadia. Cada um respeita o espaço do companheiro. Então eu fiz o meu melhor enquanto reserva e o Romércio fez o melhor dele. Eu acho que foram bons jogos. O primeiro jogo contra o Santo André eu não me senti muito confortável, porque vinha de um tempo sem atuar, mas contra o Novo Horizontino eu acredito que eu já joguei muito bem, melhor do que o primeiro jogo. Fisicamente me sinto muito melhor, até porque tive muito tempo para treinar. Então, fisicamente eu estou 100%, mas o que falta ainda é um pouco de ritmo de jogo, mas isso com a sequência dos jogos eu vou conseguir. Então, eu espero que meu rendimento venha subindo cada vez mais. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Thales, boa tarde. O derby você já deve ter escutado aí de torcedor em rede social, dentro do clube, na cidade, que é um jogo diferente. Só que dessa vez, para o Guarani pode ter um bônus, que é garantir a classificação para as quartas de final. Queria saber, né, como particularmente você vê o jogo e em que condições você vê o Guarani de buscar essa vitória contra a Ponte Preta, vindo aí dessas duas vitórias consecutivas. É um grande clássico, a gente sabe da importância para o jogo. Então a gente vai trabalhar, vamos entrar no jogo pensando na nossa classificação e somente nisso. Então a gente vai chegar lá, vai dar o nosso melhor, conseguir a vitória que é importante e sair de lá classificado, se Deus quiser. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa tarde, Thales. Há 12 anos o Guarani não vence a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Existe esse tabu para o derby de amanhã. Como fazer para o Guarani acabar com esse tabu amanhã? Como o Guarani deve se portar dentro de campo? Eu acho que a gente tem que se portar dentro de campo assim como a gente se portou contra o Novo Horizontino, contra o Santo André, contra o Palmeiras, Corinthians, contra todos os times. A gente vai chegar lá, vai tentar impor nosso ritmo de jogo e com tudo que a gente vem fazendo dentro do campeonato, eu acredito que sim, a gente possa sair com a vitória, mas claro, respeitando o time da Ponte Preta, mas a gente tem tudo para chegar lá e conseguir uma vitória. Oswaldo Luiz, EPTV, boa tarde, Thales. Você é um estreante em derby, no clássico aqui de Campinas, mas tem experiência, já jogou outros clássicos por outras equipes, onde passou até mesmo no futebol da Turquia. Na sua opinião, num jogo como esse, qual é o percentual de cada item? Parte técnica, física, tática e emocional para se conseguir a vitória? Eu acho que todos os itens que tu acabou citando, eles se equivalem, né? Porque a gente tem que estar fisicamente 100%, mentalmente 100%, taticamente 100%. A gente tem que estar no nosso melhor dia, porque, como tu falou, eu já joguei alguns clássicos, a maioria dos jogadores já jogaram clássicos também, e a gente sabe que clássico é decidido no detalhe. Então a gente tem que estar 100% em todos os quesitos para que com isso a gente consiga a vitória no derby. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Thales, você compartilha da opinião que um clássico de tamanha envergadura, como é o derby campineiro, o Guarani e Ponte Preta, é um campeonato à parte dentro do próprio campeonato? Com certeza. O derby é um campeonato à parte. Se tu perguntar para os torcedores, independente de classificação ou não, eles querem ganhar o derby. E com a gente não é diferente. Claro que a gente pensa um pouco diferente, porque a gente quer conquistar os nossos objetivos que a gente tem desde o começo da temporada, mas a gente sabe que sim, é um campeonato à parte e a gente tem os pés no chão, a gente está bem trabalhado, então a gente tem tudo para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, também sair com a vitória. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Thales, boa tarde. Guarani teve, no final do jogo contra o Novo Horizontino, aquela questão envolvendo o Bidu e o Rodrigo Andrade.
você como um cara experiente, esse tipo de coisa fica no vestiário e quando o time entra em campo para um clássico como é o derby, isso fica esquecido ou pode, de certa forma, psicologicamente mexer em alguma situação do time? Não, eu acredito que isso não vai interferir em nada, até porque a gente já foi resolvido internamente. Eu conheço o Bidu, conheço o Rodrigo, a gente sabe que o que aconteceu ali foi algo de cabeça quente. E em uma família como a gente gente vai acabar discutindo, vai acabar brigando, mas isso foi um fato isolado. Tenho certeza que isso não vai afetar em nada no nosso jogo e nem no nosso dia a dia. Que nem eu falei, a gente é um grupo muito unido, muito fechado e isso não vai nos atrapalhar no dia do jogo. Fernanda Machado, BugriCast. Boa tarde, Thales. Você estreou faz 2 rodadas e mostrou um futebol de muita firmeza e liderança em campo. Isso fez muitos torcedores lembrarem o zagueiro Domingos, que teve uma grande passagem pelo Guarani em 2012. É mais ou menos esse espírito que o torcedor pode esperar do Thales em campo e especialmente no derby? Em toda a minha carreira eu sempre fui um cara que sempre teve liderança. Isso veio comigo desde pequeno. Essa raça, essa vontade, isso é meu, não tem como tirar, eu não sei jogar de outro jeito se não for assim. Então o torcedor pode esperar que eu sempre vou me doar ao máximo, sempre vou tentar ajudar meus companheiros ao máximo. É isso que o torcedor pode esperar de mim, grandes jogos junto com o meu time, mas eu não vou fugir disso. Essa é a minha característica, liderança, vontade, se entregar 100% no campo. Então o torcedor pode ficar tranquilo nessa questão que eu sempre vou tentar dar o meu máximo e sempre vou me entregar ao máximo na partida. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Thales? Boa sorte amanhã no Clássico Campineiro. Como é que é pro jogador ver o VAR anotando o pênalti no último minuto, no último lance da partida, e depois a euforia quando o jogador adversário perde a penalidade? E como é que você encara isso? É o famoso aprendizado de estar ligado nos 90 minutos? A gente sabe que futebol é muito dinâmico. A gente estava jogando muito bem, estava sendo muito superior ao Novo Horizontino em todos os quesitos, mas a gente acabou tomando um gol de falta e aí, faltando poucos minutos para acabar o jogo, a gente sabe que tudo pode acontecer. Em relação à VAR é um assunto muito delicado, porque no meu ponto de vista aquilo não é pênalti, porque ele está tentando cortar a bola e o braço dele é a extensão do corpo, não tem como ele tirar o braço para jogar. Então isso serve de aprendizado sim, mas que a gente fica um pouco mais ligado nos minutos finais para não estar sofrendo desse jeito, sem necessidade. Paloma Stuck, canal EOL. Boa tarde, Thales. Nos jogos anteriores, a gente vem percebendo uma queda de rendimento do Guarani no segundo tempo. Eu queria saber o que vocês estão fazendo para que isso não aconteça amanhã no Clássico contra a Ponte. Eu não vejo como uma queda de rendimento, mas a gente os jogadores, óbvio, da frente se doam mais, acabam correndo mais que a gente lá de trás, e é normal que eles vão começar a cansar e a gente comece a descer as linhas no segundo tempo. Mas na maioria das vezes quando isso acontece, a gente está com o resultado a nosso favor. Claro que isso não tem que acontecer, mas são coisas do jogo. A gente não vai conseguir pressionar o time 90 minutos, não vai conseguir correr na mesma intensidade 90 minutos. Nenhum time no mundo consegue fazer isso, nem o Bayern, nem Real, nem Barcelona. Então é normal que isso aconteça, só que o que não pode acontecer é a gente correr tanto perigo que nem a gente vem correndo. Isso são coisas que a gente tem trabalhado, vai continuar trabalhando para corrigir para os próximos jogos.